Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da horta. O planejamento é uma das etapas fundamentais na construção da sua horta, principalmente quando você tem um espaço reduzido. Isso porque quando a gente tem pouco espaço, a gente tende a buscar otimizá-lo ao máximo possível. Eu quero ter um espaço mais produtivo possível. O que eu tenho que fazer então para planejar uma horta? Primeiro, eu tenho que selecionar quais variedades de hortaliças e temperos eu quero ter na minha horta. E, se possível, priorizar essa lista de hortaliças e temperos. Tendo essa primeira lista, é importante que você veja se essas hortaliças podem ser plantadas na estação do ano atual na sua região. Isso pode ser visto, pode ser confirmado olhando o verso do envelope das sementes. Lá você consegue ver se você pode plantar ou não na sua região. É importante considerar também o seu consumo dessa hortaliça e desse tempero. Por exemplo, se você consome bastante alface, é interessante que você plante mais pés de alface, mas sem exagerar. Por quê? Porque esses pés de alface vão ficar prontos para o consumo ao mesmo tempo e você pode acabar desperdiçando alface desnecessariamente. Tendo essa relação preliminar de hortaliças que você quer plantar, você precisa definir onde plantar cada uma no espaço que você tem. Para fazer esse planejamento, a gente vai utilizar um método de cultivo em quadrados. Para facilitar esse entendimento, a gente vai trabalhar com uma grade de bambu que está dividida em quadrados de mais ou menos 15 centímetros. E a gente vai colocar essa grade de bambu em cima da nossa área de cultivo. Essa grade de bambu, além dela ajudar a medir a distância entre as plantas, ela organiza, simplifica e embeleza a sua horta. Se você não tem uma grade de bambu, não tem problema. O importante é que você divida o seu espaço em quadrados iguais. No caso de não ter a grade, você simplesmente poderia desenhar com o próprio dedo na terra cada um dos quadrados. Cada planta tem uma necessidade de espaço diferente. Por exemplo, uma cenoura precisa de um espaço pequeno para crescer. Já uma rúcula precisa de um espaço um pouquinho maior para crescer. Se você pensa no alface, esse espaço tem que ser ainda um pouco maior para ser cultivado. Para facilitar, a gente divide as variedades de hortaliças e temperos em 4 grandes grupos. As plantas tamanho P, que são as que ocupam menos espaço, e podem ser plantadas até 4 num único quadrado. Por exemplo, uma cenoura, um rabanete, são plantas pequenas. Tem as plantas tamanho M, que são as plantas que podem ser plantadas até 2 num único quadrado. Por exemplo, uma rúcula, um espinafre. As plantas tamanho G são as plantas que podem ser plantadas uma única por quadrado. Por exemplo, um alface. E as plantas tamanho GG, que são as plantas que ocupam mais de um quadrado, até 1,5 quadrados, que é, por exemplo, um tomateiro, um manjericão, uma pimenta. Bom, tendo essas informações e tendo a sua relação de hortaliças e temperos, é hora de definir onde plantar cada uma das suas mudas ou sementes escolhidas. Bom, com base na relação de hortaliças e temperos e respeitando o espaço de cada planta, a gente fez o planejamento e agora vai identificar o que plantar em cada um dos quadrados. Feito isso, agora basta iniciar o plantio. E é assim que se faz o planejamento da sua horta.